pergunta que eu achei interessante para você. Falando sobre milagres. Milagres? Uhum. Ô Caio, qual a sua opinião sobre a relação do efeito placebo, autocura e a mecânica do milagre? Jesus nos ensinou isso? Não, embora o milagre aconteça, o milagre que ele quer dizer é da cura, não é? É melhor ele falar em cura. Efeito placebo, autocura e a mecânica do milagre, a relação. O conceito de milagre na Bíblia é muito mais amplo do que o de cura. Opa! É por isso que Paulo diz aqui, a uns ele deu operação de milagres, a outros dons de curar. Ele separou as coisas. Existem curas milagrosas, mas nem toda cura é um milagre. E existem milagres que não são curas. Transformar água em vinho é um milagre, mas o vinho não estava doente nem a água. Não é uma cura. Não é uma cura. É. Multiplicar pães é um milagre, mas os 5 pães não estavam burulentos e os 2 peixinhos não estavam podres. Sim, Caio. Era apenas rango. Era rango. Então, é melhor aprender primeiro a designação, a diferença. Portanto, o que ele está me perguntando é sobre cura. A cura tem de vários tipos. Vários tipos de cura. Deixa eu começar pela cura extraordinária. Tá. A cura sobrenatural. Que é aquela cura que a mente não tem o poder de produzir. Que está dentro do limite da mente. Uma ressurreição é um milagre. Mas foi uma cura orgânica absoluta. Isso. Uma cura orgânica generalizada. Generalizada. E o indivíduo não teria o poder de produzir a autocura generalizada, porque estava morto. Portanto, não poderia haver sugestão. Então, só para explicar da maneira mais boba e simples possível. Tá, mas tá legal, vai lá. Tá legal. Então, cura sobrenatural. Tá. O que é cura sobrenatural? É aquela cura que, obviamente, transcende a possibilidade da própria mente realizar. Tá para além disso. Se uma pessoa, como a gente vê, cega de nascença. Tá. Isso é uma cura milagrosa. Quando a pessoa volta a ver instantaneamente, tendo nascido com uma doença congênita. Ou às vezes sem o globo ocular. Olha isso. Ou com o globo ocular já murcho por inatividade por décadas e décadas e décadas e os olhos fechados. Se você que tem os olhos bons puser uma tapadeira nos seus olhos e você tira essa tapadeira, vamos supor, daqui a 5 anos, você estará cego. Cego. Você vai ter que, se voltar a ver, vai ter que ser objeto de um tratamento para voltar a enxergar. Porque você atrofiou todo o seu processo neural, cerebral, interpretativo, pelo qual o enxergar acontece, e os globos oculares terão entrado em estado de atrofia, pela paralisia, se tiverem apenas vedado os seus olhos por esse período. Então, até uma coisa assim já causa um problema enorme, mas você pode se curar disso. Mas alguém que nasceu sem tais aparatos, aquela cura é uma cura milagrosa. A autossugestão, a sugestão, como eles chamam, a autocura, nada disso produzirão aquilo ali. Por exemplo, há casos no Novo Testamento que dizem no texto grego, dá a entender, que membros foram acrescentados. Lá no Evangelho de Marcos e de Mateus, quando diz assim, ele curou a muitos, aí dá uma lista de coisas que curou, algumas delas, o texto original, que a tradução para o português não ficou precisa,
nos deixa depreender que houve pessoas que tiveram membros estendidos. Falou isso lá. Onde não havia. A tradução isolou esse aí. Às vezes o tradutor não compreendeu qualquer coisa, mas não mutila. Tá. Isso é só um detalhe, claro, né? Claro. A fé da pessoa não se ampara nisso. Claro. Agora, essa é uma cura milagrosa. Tá. Então existem curas que estão para além do escopo da mentalização e da mecânica psicológica explicável. E existem aquelas curas que decorrem de intervenção externa, médica, medicamentosa. Isso tudo é cura, é graça de Deus. Até mesmo algumas dessas curas com remédios são curas milagrosas. São curas que alcançam mais do que o remédio propõe. É quando a medicina encontra uma atitude mental ultra positiva e esperançosa e muitas vezes carregada de fé, o que imanta o significado da própria absorção do remédio, que se potencializa por todos esses fenômenos esperançosos da mente. Aí alguém diria, isso é placebo. Não, não é placebo, porque o remédio tem um potencial de intervenção naquela área. Ele só não teria um potencial para intervir com aquela profundidade. Mas o receptor da medicina se adequou pela esperança, pela fé, pelo bom ânimo, que geram um bioma de cura no indivíduo, que faz com que aquela medicina que tem aquela pertinência seja potencializada de maneira muito maior. E acontecem então curas milagrosas pela via da medicina, onde os próprios médicos ficam perplexos, dizendo, nós demos algo para melhorar, não para gerar esse tipo de cura tão extraordinária. Foram desenganadas 20 vezes e não morreram porque tinham a esperança de ver um filho se reconciliar com a mãe. Ficaram esperando. Eu já vi muito isso. Outro dia eu vi isso aqui. Uma pessoa que já devia ter morrido há uns 8 anos. Em circunstâncias normais, incurável. Um câncer que só piorava e ele não ia de jeito nenhum. Virou um Highlander. Porque esperava que a ex-mulher e os filhos fossem até ele, para ele poder pedir perdão pelo que ele tinha feito. Ele sabia como tinha sido grave e para ser perdoado. Assim que foi, partiu na mesma hora. Foi embora, já estava... Porque há um poder vital dentro da gente que está para além do que a gente imagina, muitas vezes. Sim. Por exemplo, entre mim e meu pai. Tá. Aqueles 2 meses no hospital com meu pai internado, morrendo. Os médicos chegaram a um ponto que eles já não criam mais injeção de adrenalina no coração para ressuscitá-lo, nem nada. O médico dele me chamava e dizia, fala com ele, pastor, porque ele volta. Porque eu falava no ouvido dele e ele abriu o olho, meu filho. Eu sabia que a gente estava conectado. Eu dizia, pai, eu quero que você volte, eu preciso conversar contigo agora. Ele disse, sim, meu filho. Muito doido. Isso é doideira. Esse negócio. Quando ele morreu, quando eu combinei com ele que eu não o chamaria mais. Falei, pai, eu tenho chamado você. Ele falou, quanto tempo faz que eu estou aqui? Eu falei, 2 meses. Ele falou, não. Aí eu falei, o senhor não quer que eu chame mais o senhor de volta? Ele falou, não. Falei, então se acontecer de novo, o senhor está sendo preparado para ir para casa, para uma UTI agora em casa. Se acontecer de novo, eu vou deixar o senhor ir. Ele disse, por favor, meu filho. E... Quanto tempo depois do diálogo? 3 dias depois. Ele morre. 3 dias depois. Ele ia para casa naquele dia. Tudo sendo preparado lá para removê-lo. Ele recebeu uma altinha ali naquele dia? Ele teve tanta coisa que a própria sobrevivência dele já era miraculosa. Tá. Teve tanta coisa no processo, naqueles 2 meses. Mas iriam, porque ele queria partir em casa e não no hospital.
quando aconteceu que eles me chamaram, corre aqui, chama ele. Eu cheguei lá e falei, não, paizinho, já não lhe chamarei, chegou o dia, é o dia da sua ida, pai. E aí ele respondia com as batidas cardíacas, como eu já contei aqui. Eu estava com, 25 de batida cardíaca, 27. Aí eu comecei a falar no ouvido dele, ele foi para 100. Coração morto, que já tinha recebido, naquele dia, 15 injeções de adrenalina e não tinha alterado nada. Aí eu falo, ele vai para 100. Aí vem minha mãe, aí ele vai baixando, minha mãe chegou, falou, ele foi para 100. Ele se despediu de todos os filhos e netos presentes pelo coração. Ele viveu pelo coração e falou a língua do coração até no último momento. Ele disse, eu sei que você está aí e eu te amo com o coração. Quando veio o último, ele foi e partiu. Então, curas. Existem curas que decorrem da autossugestão e decorrem também da relação do indivíduo que está sendo curado com aquele que intervém. Às vezes a relação é de tanta confiança e de tanta esperança e de tanta expectativa por parte de quem está doente que certas visitas curam. Certas visitas curam. Às vezes o indivíduo confia tanto num médico que a visita médica em casa é 10 vezes mais potente do que o remédio que a pessoa está tomando. A visita de um pastor sério, confiável, que ajudou a pessoa a vida inteira. Eu já vi gente que estava morrendo protelar a morte mais um mês por causa de uma visita que a emocionou, que a encheu de esperança. Também. Por exemplo, essas curas de televisão que a gente vê aí, muitas delas são frutos só de sugestão, não tem nada miraculoso em coisa alguma. Levanta o braço agora. Uma boa impressão faz aquilo acontecer por umas 24 horas. Alguns dias, talvez uma semana, no máximo, mas logo depois volta. O pessoal que está me vendo ali sabe como é. Porque 2.000 pessoas te vendo e um indivíduo que você supõe que esteja imantado no poder de Deus te dá uma ordem dessa, há mecanismos inconscientes na gente muito mais poderosos do que a gente imagina. Por exemplo, é igual o milagre de acidentes. Deixa eu explicar. Quando meu irmão morreu num acidente de carro, há 41 anos atrás, ele foi o único a morrer. Mas 3 amigos dele que estavam no carro se machucaram muito. Sobre um deles, o carro ficou preso numa ribanceira entre barrancos e eles caíram lá embaixo. O óleo quente do carro foi todo derramado nas costas de um desses meninos. Nossa! Óleo fervendo. O garoto subiu uma parede, um barranco íngreme, quase 90 graus de tão íngreme, só assim, só uma onça, um leopardo, um bicho ia subir, um gato. Ele subiu na unha, até a pista, foi ele que parou a polícia lá em cima. Agora ele inumano, ele não perdeu uma unha, não perdeu nada, inumano. A dor e a ânsia da sobrevivência realiza milagres. O cara quase voa, meu irmão. O potencial que tem aqui dentro é inestimável. Nós usamos 8% do nosso cérebro. Tem 98% só do cérebro. E olha que o cérebro não é o ó do borogodó no homem. Ele é o mais complexo e vital de todos os órgãos, junto com o coração. E para o potencial da desenvoltura pensante, ele é a sede disso tudo, e emocional e tudo mais, mas ele ainda é um ente orgânico. Mas esse ente orgânico tem um poder extraordinário, tem laboratórios de drogas que te fortalecem com um poder que nenhum laboratório da Terra possui, que se torne cheio de fé.
O que esse espírito cheio de fé não fica imantado de? Meu Deus, é um poder extraordinário. Muito legal. Então, nós carregamos em nós, assim como o corpo se regenera, o poder autorregenerador do ser humano é infinitamente maior do que a gente pensa, é porque nós somos gente sem fé. Nós somos pessoas sem esperança. Nós somos gente sem bom ânimo. Nós somos gente ansiosa, aflita, negativa. A gente odeia muito. A gente sente muita raiva. A gente se ressente do mal. A gente aduba traumas. A gente come doença. Não só física e organicamente, mas psicologicamente. A dieta da maioria são dietas emocionais adoecedoras. As dietas espirituais são adoecedoras. De modo que no fim o cara fica contando apenas com o que o remédio faz. E até o remédio muitas vezes é bloqueado por uma atitude mental negativa contra a cura do próprio indivíduo. Tem gente que nem as mais potentes medicinas conseguem curar o corpo porque a mente decidiu não sarar. Então, só de quebra, mano, para você saber, doença e saúde nos habitam. A palavra, a boa palavra é medicina para o corpo, significa dizer o bom pensamento, a boa atitude, a boa mente, o bom humor, a boa alegria, o perdoar-se do que curar o próximo. Ao mesmo tempo, tudo aquilo que signifique adubo de trauma, de azedume, de ressentimento, de mágoa, de raiva, de ódio, de tudo que a Bíblia chama de obras da carne contra o fruto do Espírito, adoece a gente, enferma a gente, terrivelmente. Tem gente que não enferma no corpo, mas inevitavelmente adoece na alma, adoece no espírito e adoece na mente. Então guardem isto no coração e sejam colaboradores da própria saúde. A gente tem que colaborar com a nossa saúde. E quanto mais a gente colabora com fazendo tudo direitinho, do ponto de vista orgânico, melhor. Do ponto de vista nutricional, melhor. Do ponto de vista físico, atividades, isso e aquilo, melhor. Mas tudo isso somado não realiza o bem que um bom ânimo, boa atitude mental e uma vida cheia de fé e de esperança, pacificada, grata e tranquila em Deus, realiza no coração, no corpo, na mente, em todas as dimensões da gente. Vem IVTV, o canal é você.